Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen, é um prazer estar com todos e com todas. Vamos aprender um pouco mais de história com o Enem 2023 e essa questão aqui bem interessante, onde ele pega o contexto da Revolução Francesa para analisar ali o cotidiano do papel feminino à época. É uma questão bem interessante porque a discussão ela é um pouco mais dialogando com a sociologia, com a questão do gênero feminino, com a educação. O comando da questão, pessoal, ele traz o seguinte: o comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de... Na alternativa A nós temos abandono de laços afetivos. Na alternativa B, a gente observa negação da ideia de subjetividade. Na alternativa C, a gente tem a aceitação da hierarquia de gênero. Na alternativa D, galera, a gente observa consolidação da estratificação social. E na alternativa E, a gente observa ruptura de valores institucionalizados. Qual é a discussão do texto de apoio? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer quando se trata de Enem. O texto de apoio ele traz uma discussão base, onde ali vai ser apresentado ideias de determinados autores e o comando pede para que a gente identifique algo dessa discussão. E aqui, pessoal, nesse caso, ele está falando da educação de uma moça. Ela é uma filha de um fidalgo, ou seja, de um nobre, né? Fidalgo é filho de alguém, né? Ou seja, é um nobre, que recebeu uma educação de um padre. Só que esse padre, ele era acostumado a educar meninos e não meninas. E aí ele educou essa menina do jeito que ele educava os meninos. A gente está no final do século XVIII, início do século XIX, e o texto está discutindo isso. A personagem, a filha desse nobre, ela vai, melhor dizendo, né, receber uma educação que era dedicada para homens. E aí ele coloca: embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta quanto seu saber era mais extenso, a senhoritas de Negrepelisse ficou com excelente opinião de si mesma. Ou seja, ela tinha autonomia, ela enfrentava as autoridades, porque ela não teve uma educação voltada de meninas, para meninas. Ela teve uma educação voltada para meninos, apesar dela ser uma menina. É essa a questão. Antes mesmo ele coloca: o padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento, sem pensar que essas qualidades tão necessárias num homem se tornam defeitos numa mulher. Mas por que se tornam defeitos numa mulher? Porque a sociedade patriarcal destinava a mulher ser mãe e ser esposa. Mas essa mulher, criada por esse padre, contestava, criticava, analisava, tinha opiniões, assim como o menino. Ou seja, o padre educou a aluna como se fosse um aluno, rompendo com o papel dessa mulher nessa sociedade, rompendo com os valores que até então eram institucionalizados, de que a mulher tinha que ser esposa e mãe. Dessa forma, quando ele coloca um comportamento desenvolvido pela personagem, evidencia uma postura de abandono de laços afetivos, não, porque a afetividade dessa moça ela ainda tinha afetividade com o padre, com o pai, com a mãe, mas ela era opiniosa, digamos assim. Negação da ideia de subjetividade também não. É uma coisa que é subjetiva, esse comportamento da personagem é subjetivo, então não há uma negação de subjetividade. Cuidado com a alternativa C, que ela é um distrator forte, aceitação da hierarquia de gênero. Não! A partir do momento em que a aluna não se comporta como uma menina, ela não está aceitando o seu gênero, ela está rompendo com o que se espera do comportamento de uma menina. Então ela não está aceitando a hierarquia de gênero. Ela está, na verdade, desobedecendo essa hierarquia. Então muito cuidado com essa alternativa C. Alternativa D, consolidação da estratificação social. Cuidado que não é uma questão de classe social, tá? Então a discussão não é de estratificação social, é de desigualdade entre os gêneros, que nesse caso essa personagem recebeu uma educação que não era condizente com o gênero dela, por isso que o comportamento dela evidencia o quê? Uma postura de ruptura de valores institucionalizados, já que institucionalmente falando a educação de meninos e meninas era diferente, mas essa menina teve uma educação de menino, por isso que ela se comportava de maneira diferente. Nosso gabarito é a alternativa E. Bons estudos, galera, e até a próxima. Tchau!